Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou Wesley Campos, Head de Comunicação para Entidades de Classe do GMI, e quero destacar que essa temporada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados dos protagonistas do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Esta é uma produção do GMI que acompanha de perto os bastidores, as lideranças e as transformações que movimentam o setor todos os dias. A cada episódio recebemos empresários, executivos e representantes institucionais que atuam com protagonismo no transporte rodoviário de cargas, trazendo reflexões importantes sobre gestão, inovação, regulação, segurança e o futuro do setor. Hoje vamos conversar com Antônio Ruiz, presidente do Sintropar, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná, entidade que atua há mais de 35 anos com o propósito de representar, orientar e apoiar as transportadoras da região nas suas principais demandas operacionais, jurídicas, tributárias e estratégicas. Vamos entender melhor como o Sintropar tem ampliado sua presença, os desafios enfrentados pelo setor na região e o papel das entidades sindicais no fortalecimento do transporte nacional. Olá, presidente, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme falar com você. Olá, pessoal, tudo bem? Nós ficamos honrados, né? É uma oportunidade para que a gente possa, fortalecer e falar um pouquinho do trabalho que as entidades têm feito, principalmente em prol desse segmento tão importante da economia brasileira, que é o transporte rodoviário de cargas. Perfeito, presidente. Para a gente começar um pouquinho, pode nos contar quem é o Antônio Ruiz, como chegou na presidência do Sintropar, um pouquinho da sua trajetória, por gentileza? Bem, então eu sou o Antônio Ruiz, sou um transportador aqui, faço parte da Transluiz Transportes. Hoje eu estou, como presidente do Sintropar, a minha gestão iniciou em 2021. Estou no meu segundo mandato, Esse ano a gente vai estar encerrando a nossa contribuição aqui no Sintropar no mês de dezembro. E sou um apaixonado pelo segmento de transporte. Nesses meus 40 anos aí, uma boa parte dele sempre foi muito bem conectado, com o transporte rodoviário de cargas. Sou filho de caminhoneiro, então o óleo diesel sempre esteve presente no nosso dia a dia. Então, estar aqui como presidente do Sintropar foi uma consequência, uma consequência do trabalho, da participação das entidades, entendendo principalmente a importância da representatividade. Perfeito, presidente. E para aqueles que não conhecem o Sintropar, presidente, como é que você definiria o sindicato? Qual é o papel do Sintropar dentro da região do oeste do Paraná e até mesmo nacionalmente? Bem, o Sintropar é uma entidade que fica localizada aqui no oeste do Paraná, mais preciso na cidade de Cascavel, e tem mais abrangência em outros municípios aqui da nossa região. E esse ano, particularmente, nós estamos aí completando 35 anos de história, 35 anos que nós conquistamos lá, em 1990, a nossa tão sonhada carta sindical. E ali começou toda essa trajetória, Todos os presidentes que passaram aqui pela entidade, todos eles contribuíram, todos eles ajudaram a que nós pudéssemos fortalecer o segmento de transportes rodoviários aqui da nossa região, levando os anseios dos transportadores, e cada um foi construindo esse pilar, essa estrada sólida, e hoje, assim, quando nós assumimos o Sintropar, entendemos que foi assim algo muito natural, e essa estrada ela estava muito repleta de oportunidades, Então a gente apenas deu sequência do trabalho que estava sendo feito, e o Sintropar realmente tem ganhado um espaço muito importante, seja no nosso município, seja na nossa região. O Sintropar é escutado nacionalmente, Então isso demonstra que todos que aqui passaram contribuíram e fortaleceram, e aí não que acaba se tornando mais fácil, Mas quando você tem uma entidade com essa musculatura igual o Sintropar tem, ajuda a abrir porta, ajuda a levar os anseios dos transportadores para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso ecossistema, porque isso é muito importante para todos os transportadores, não apenas representados pelo Sintropar, mas todos os transportadores a nível Brasil, Com toda certeza, presidente. E ao longo desses 35 anos, eu acredito que foram realizadas diversas iniciativas, diversos movimentos realizados ali pelo Sintropar. E eu queria que você destacasse quais são esses principais, esses que você acredita que foram um diferencial
para ter essa longa trajetória no transporte rodoviário de cargas? Bem, eu acho que o Simpropar, né, dentro dessa caminhada, nessa história de 35 anos, sempre se deparou com assuntos que envolvia o momento que a economia do país estava vivenciando, né? Momentos que talvez uma desvalorização ou uma falta de, podemos dizer assim, uma falta de ter um segmento valorizado, né? A gente sabe que o transporte rodoviário de cargas tem a sua importância para a economia do nosso país, né? Tudo passa pelo transporte rodoviário de cargas. Então, aqui nós tivemos vários assuntos muito importantes. Infraestrutura, que é o assunto que já não é de hoje, né? Já vem por vários e vários anos. O tanto que nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura, não apenas aqui da nossa região, mas do estado e do nosso país em si. O assunto que o Sintropar sempre esteve presente nas discussões e contribuindo por os assuntos aqui que envolvem o estado do Paraná, que era o tema piedade, né? Sempre estivemos na mesa discutindo isso. Falando de Porto também, como nós estamos aqui no extremo oeste, uma região aí voltada para o agronegócio, e tem muitas das suas mercadorias, né, da sua produção direcionado à exportação. Então, sempre esteve o Porto de Paranaguá nas nossas pautas, para que a gente pudesse também sempre buscar melhorar a infraestrutura em si, né, dos nossos caminhões lá, dos nossos motoristas, no modo geral. A própria lei do motorista, lá em 2012, até hoje, né, muito discutida, muito debatida, o Sintropar sempre contribuiu e sempre ouviu os associados e sim os transportadores, né, as suas dores, para que a gente pudesse cada vez mais tornar a atividade mais equilibrada, mais rentável também. Um outro assunto também que sempre falamos foi sobre rentabilidade, né, a importância que o transportador tem que ter e principalmente a conscientização. Ele precisa, né, entender do seu negócio, ter lucro dentro do transporte rodoviário de cargas não é pecado, então para que ele sempre possa estar entendendo os seus custos e cobrando a tarifa que nós entendemos que seja justa, para que ele possa manter o seu segmento rentável, a sua empresa dando resultado. Isso também a gente entende que é de suma importância. Bacana. Realmente como você citou, a região do Paraná em si é uma região fortemente, né, benéfica para a nossa economia, é da onde saem muitas coisas, né, até mesmo por ser um centro, um polo logístico. Então eu queria que o senhor destacasse como o sindicato tem se estruturado, né, para representar bem os seus associados, as empresas de transporte da região, por ser esse polo logístico no Paraná. Bem, nesse aspecto, né, o Simpropar em si sempre tem se conectado com outros setores produtivos, né? A gente sempre comenta e reforça que o transporte rodoviário de cargas e não é melhor nem pior que qualquer outro segmento que faça parte da produção do nosso país. Então, o que a gente sempre tem buscado é conversar lado a lado, estar lado a lado, né, com a indústria, com o agronegócio, com os prestadores de serviço, para que a gente possa realmente fortalecer quem está empreendendo no nosso país. A gente sabe que ser empresário já é difícil, principalmente no Brasil, e se torna ainda mais desafiador. Com certeza. Então, quando você começa a discutir e conversar com outros setores produtivos, você consegue tornar a caminhada um pouco mais tranquila e mais leve, né? Porque você tem outros atores participando junto com você, que também está enxergando esse horizonte que a gente enxerga e busca, né? Que é um horizonte de melhoria, um horizonte de oportunidades. Porque cada vez mais nós temos que o quê? De alguma forma, contribuir e incentivar cada vez mais o empreendedorismo. Porque se nós queremos aí uma região, uma cidade, um país mais desenvolvido, com mais prosperidade, nós temos que incentivar cada vez mais quem queira empreender, porque através de quem empreende, nós geramos riqueza, geramos empregos e principalmente geramos renda. Certo, presidente. Eu acredito até que nesse aspecto que você tem tocado, a comunicação é uma peça fundamental para isso, né? Eu acho que o papel do sindicato também é isso, é repassar essa informação para os seus associados, como imagem institucional,
se posicionar estrategicamente para até mesmo conseguir desenvolver o transporte da região e nacionalmente, né? Então, na sua visão, como é importante isso, essa parte da comunicação? Eu até vou expandir um pouquinho mais a importância do sindicato estar sempre em constante comunicação também com outros sindicatos, com federações, até mesmo com órgãos políticos, governamentais, para que o transporte continue se desenvolvendo, né? A gente vê nos últimos anos essa evolução, mas queria entender se para você ainda falta alguma coisa, ou essa comunicação já está sendo benéfica e assertiva, ou ainda precisa melhorar? Bem, nós entendemos, né, que a comunicação ela é importantíssima. E a comunicação, ela, no passar dos anos, ela vem se transformando, né? Então, nós temos que nos comunicarmos conforme os atores precisam que a informação chegue, né? Seja via rádio, via televisão, via redes sociais, qualquer outro meio que a gente possa levar a informação, né? Nós estamos num mundo tão globalizado, aonde você pode estar em qualquer lugar do mundo e você ter a possibilidade de ter a tecnologia, muitas vezes na palma da sua mão, e a comunicação está ali, né? Então quando você sabe trabalhar essa comunicação, levando uma comunicação séria, que gere credibilidade, gera confiança, isso é muito importante, porque você tem a responsabilidade de ter uma entidade, né? Vamos aí o Simpropar, são 35 anos de história. Então, nesses 35 anos, muitos desafios passaram por aqui. Então, as empresas enxergam as entidades em si, mas principalmente no caso aqui do Sintropar, como uma referência. E se muitas vezes você não saber se comunicar, e principalmente levar a informação para o seu associado, ou também para aquelas empresas que não sejam associadas, mas que você possa levar a informação de uma forma correta, transparente, isso é muito bom, porque isso só demonstra o fortalecimento e cada vez mais a confiança e a credibilidade daqueles que realmente buscam a informação através do Simpropar ou através de qualquer outra entidade, seja a federação, seja a confederação, associações de âmbito nacional. Então, acho que esse é um papel que as entidades têm que ter na sua caminhada. Saber representar, mas principalmente levar a informação com muita clareza e muita responsabilidade. Perfeito, presidente. É, e ainda nessa linha de raciocínio, você acredita que as empresas que conseguem ter essa comunicação mais assertiva, ter essa informação, conseguir dialogar com outros players também, conseguem se tornar um pouquinho mais competitiva, um pouquinho mais profissional, até mesmo valorizado dentro do mercado? Você acredita que esses aspectos, elas tornam ainda mais o TRC forte? Bem, o TRC, no modo geral, né, o transporte rodoviário de cargas, a gente sempre fala que ele existe o segmento de transporte rodoviário de cargas, mas nesse segmento existe tantos outros segmentos, né? O pessoal do agro, o pessoal da indústria, o pessoal que atua no transporte de produtos líquidos, entre outras atividades, né? Então, esse ecossistema, essa pluralidade do transporte rodoviário de cargas, ela é muito grande, né? Então, quando você acaba entendendo e fazendo que você enxergue todas as atividades do modo geral, né? Eu entendo que nós não temos que ser especialista em tudo que nós fazemos, mas a gente conhecer um pouquinho, sabe, um pouquinho sobre Sim. economia, entender um pouco sobre a balança comercial. Olha, às vezes, vou dar um exemplo, né? A gente vira e mexe, a gente está aí com algumas situações aí de possíveis confrontos entre países. O que isso pode refletir na nossa economia? O que pode gerar de impacto? O movimento da agricultura, analisando o mercado internacional, algumas restrições que podem surgir. Então, a gente tem que sair um pouquinho da nossa bolha e entender um pouco do que está acontecendo no mundo e no nosso país, sabe? Porque isso te traz, assim, você tendo esse tipo de informação, e quando você está se comunicando com o seu associado, com o seu cliente, e você tem propriedade naquilo que você está falando, ou você está levando credibilidade naquilo, ou você tem pontos interessantes para estarem gerando alguns alertas, algumas informações. Então, a gente entende que hoje o transporte rodoviário de cargas, o empresário do transporte rodoviário de cargas, ele não pode, né, ficar somente olhando o MUNB.
Ele tem que enxergar numa visão 360 o que está acontecendo, indiferente ou não que tenha relação com o transporte rodoviário de cargas, porque em algum momento isso pode refletir. E se você estiver preparado para essas situações, você consegue se antecipar e prever muitas coisas. Então, você ter essa visão 360 é de suma importância hoje. Perfeito. Você até tocou, presidente, já num tópico da próxima pergunta, que é justamente isso, né? O transporte ele passa por diversas transformações, seja na digitalização, exigências ambientais, novas legislações, né? Esse ano mesmo teremos aqui a COP30, no Brasil para discutir diversas questões ambientais, sustentabilidade, enfim, né? Eu queria entender como o Sintropar tem se preparado para acompanhar essas mudanças, como você está falando, e orientar seus associados. Como tem feito esse trabalho, eu acredito que seja um trabalho de formiguinha, né? Mas como que o Sintropar tem se comportado nessas questões? Bem, a atualização ela tem que ser frequente, né? E no transporte rodoviário de cargas não é diferente. Nós sempre falamos aqui dentro do Sintropar que uma referência para nós em tecnologia embarcada sempre foi os carros do Fórmula 1, né? Ali você consegue sempre pôr uma referência para todos nós em tecnologia. E hoje a tecnologia que você encontra aí nas competições, nas pistas, né? Muitas vezes você tem embarcada nos seus caminhões, né? Hoje você tem caminhões já com telemetria, caminhões semi-autônomos, caminhões hoje utilizando tecnologia de câmeras de fadiga, entre outros componentes que traz mais segurança e principalmente traz mais otimização na sua operação, sabe? Então, a gente sempre fala assim que o transportador rodoviário de cargas, ele sempre está buscando se atualizar. Seja se atualizar em sistemas, seja estar sempre atualizados nas novas tecnologias de caminhões, porque a nossa lucratividade, ela está sempre depois da vírgula. Então, é nos centavos que fazem a diferença, né? E o Sintropar, pensando nisto, que é uma marca ela cresceu aqui dentro, ela nasceu aqui dentro do Sintropar, que é a nossa Transpoeste. Essa feira, né, essa feira de negócio voltada para o transporte rodoviário de cargas, que começou lá em 2019, teve um intuito muito disso, sabe? De trazer o que tem de tecnologia sendo discutida a cada 2 anos, o que nós temos de inovação para o segmento e trazer isso para próximo do transportador, sabe? Que ele possa realmente é, estar atento e também analisar tudo que o segmento possa estar inovando naquele momento, mas principalmente olhando para o futuro, sabe? Então, algo que o Sintopar realmente inovou nos últimos anos foi essa ideia de trazer uma feira de transporte para o interior do Paraná. Hoje a Transpoeste é a única feira do transporte rodoviário de carga do estado do Paraná e cada ano que passa, mais visitações, mais expositores, trazendo o que há de mais moderno e inovador no segmento para os transportadores, não apenas aqui da nossa região oeste do Paraná, mas do estado como um todo e outros estados também. Então, a gente fica muito feliz quando a gente consegue proporcionar aos transportadores de cargas conhecimento, inovação e tecnologia. Sem dúvidas, presidente. É uma feira que realmente tem sido um sucesso. Desde que eu entrei aqui nesse universo do transporte rodoviário de cargas, venho acompanhando vocês nessas questões e vejo o quanto é participativo das marcas, os empresários se movimentam para estar com vocês ali, né, nesse momento tão bacana, né? E até mesmo já puxando esse gancho, eu queria entender como é que é esse relacionamento com as marcas, né? A gente vem acompanhando até as mídias sociais ali do Sintropar, vocês se movimentam bastante com órgãos públicos, até mesmo ali com a PRF, SESC Senat, a Conjovem também, enfim, como é que tem sido esse relacionamento com essas entidades, com essas associações, para fomentar o desenvolvimento do transporte aí na região? O que a gente entende e percebe, sabe, que sozinho, muitas vezes a caminhada fica difícil. E quando você consegue compartilhar e dividir, né, com outras entidades, com os próprios fornecedores nossos, isso acaba ficando mais leve, né? Então a gente consegue colocar mais pessoas para contribuir e discutir algo muito importante, né? Então, realmente, o Sintropar, nos últimos anos, sempre entendemos da importância da representatividade, da importância de nós estarmos inseridos em várias camadas do setor produtivo, né? Então a gente acaba tendo uma boa relação, sempre estamos conversando, sempre estamos trazendo aqui
nossos representantes na esfera política, seja estadual, nacional ou municipal, né, para que a gente possa estar levando as nossas pautas em si. Sei que estamos aí conectados com outras entidades em si, para quê? Para que a gente possa ganhar força em discussões muitas vezes regionais aqui, seja um anel viário, seja uma duplicação, né, porque quem acaba ganhando como um todo é todo o setor produtivo, mas principalmente a sociedade como um todo, né? Sim. Então a gente sempre está discutindo também, pegando os nossos anseios, escutando os anseios aí por parte dos nossos agentes fiscalizadores, né? Seja a Polícia Rodoviária Federal, seja a Polícia Rodoviária Estadual. Então, a gente sempre quer manter esse elo de conexão, para que eles também sinta-se confortável e ter essa segurança quando eles trouxerem alguns assuntos para o Simpropar, para discutir, para que a gente possa trazer aqui para a mesa, sabe? Então, é algo muito bom e essa conexão com outras entidades, ela não começou agora, né? Ela já vem de vários anos. Outros presidentes plantaram essa semente, sabe? Nós fomos melhorando, fomos adaptando, fomos nos conectando, e com isso a gente vai ganhando espaço, né? Quando você leva assuntos realmente pertinentes, assuntos que acabam afetando não somente o transporte rodoviário de cargas, mas também afetando outros setores produtivos, então isso o pessoal acaba respeitando, e nós temos a certeza que o Sintropar tem cada vez mais ganhando representatividade, sendo ouvível, né? O pessoal escuta, quer saber da opinião do Sintropar referente a vários assuntos que estão sendo debatidos. Então, nós entendemos que nós estamos no caminho certo, mas não para por aqui, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser pensado de médio e longo prazo, essa conexão com as outras entidades, essa conexão com os nossos fornecedores também, que fornecem, né, para o transporte rodoviário de cargas, para que a gente sempre possa estar evoluindo. Então, evoluir é uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia, com certeza. Bacana. Presidente, é importante a gente ouvir isso, né, que o Sintropar, ele é um case de sucesso, onde que não se fala só sobre transporte, você mesmo acabou de relatar que precisa furar um pouquinho a bolha, né, porque é algo que não impacta só o TRC, mas sim também a sociedade como um todo, e a gente vem escutando de diversos empresários, executivos do transporte, que ainda falta uma participação mais afetiva e mais ativa, né, desses executivos, desses players do transporte, para haver uma discussão mais coletiva, atitudes que realmente vão impactar positivamente o setor. Você acredita que também é isso? Que precisa haver um papel maior das entidades, dos empresários em si, para que o transporte consiga andar ainda mais? Olha, o que a gente percebe, eu tenho uma caminhada aí dentro das entidades, né? Há mais de. Esse ano completa 15 anos, né, que a gente vem participando de várias entidades, seja locais, regionais e estaduais, né? E nós entendemos e sempre falamos isso, né? Que o transporte rodoviário de cargas, né, o empresário como um todo, mas ele tem que entender, primeiro, a importância que o transporte rodoviário de cargas tem na economia do nosso país. Se existe um segmento que para o país em 3, 4 dias, sem trancar rodovia, sem fazer nenhum tumulto, é o transporte rodoviário de carga. Basta nós ficarmos com os nossos caminhões parados nas nossas bases, né? Nós sabemos aí que mais de 70% do que o país produz passa pelo transporte rodoviário de carga. Nós somos um país de dimensões continentais, né? Então, só que nós, transportadores, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter nós temos que nos autovalorizarmos, entendermos da nossa importância. Hoje nós somos muito coadjuvantes. Então, eu acho não, que o transportador, seja as entidades em si, os representantes das entidades, eles têm que assumir o papel principal. Nós temos que ser protagonistas. E essa mudança é uma mudança que ainda o segmento ele é muito tímido. Ele atua um pouco com um certo amadorismo comparado a outros setores produtivos, como o agronegócio, como a indústria, tá? Até quando eu falo isso, eu falo até num aspecto político mesmo, né? Sim. Hoje a gente não tem os nossos representantes, pessoas que são oriundas do transporte rodoviário de cargas, que conhecem o transporte rodoviário de cargas no seu dia a dia, na sua responsabilidade.
Então, essa é a caminhada que eu vejo que o transporte rodoviário de cargas tem que fazer, tem que melhorar. Ainda nós somos ainda muito coadjuvante referente a isso, mas nós acreditamos que no futuro talvez a gente consiga ter toda essa representatividade e o pessoal realmente conheça a força e a importância do transporte de cargas para o nosso país. Certo, presidente. Agora a gente falar um pouquinho sobre o lado institucional do Sintropar. Eu não sei se o senhor já pode explanar isso para a gente, né? Compartilhar conosco essa ideia, mas surgiu aí uma marca importante do Sintropar, que é se está na mão é porque veio de caminhão. Né? Então a gente queria entender um pouquinho dessa história, de como surgiu essa marca, qual é o objetivo dela, se realmente o Sintropar vai ser uma marca daqui para os próximos anos, perante a sociedade e até mesmo o TRC. Bem, o que a gente, né, é algo que nós sempre falamos aqui dentro do Sintropar, é sobre essa importância do transporte rodoviário de carga, né? E realmente surge essa marca, essa discussão, esse jargão, podemos dizer assim, Sim. né? Nas minhas falas, em vários momentos, falava, né? Se está na mão é porque veio de caminhão. E sempre quando a gente está, falando com outros do setor produtivo, outras empresas, outros segmentos, né? Sempre que eu posso, eu falo sobre isso, né? O pessoal fala, o agro é pop, a indústria é pesque, mas olha, sem o transporte, vocês não são nada. É por isso que eu falei, não somos nem melhores nem piores. Nós andamos lado a lado, porque assim, ó, sem o caminhão, o insumo não chega na fazenda, sem o caminhão, a matéria-prima não chega na indústria, sem o caminhão, a produção não sai da lavoura, sem o caminhão, o produto não chega no cliente final. Então, se é palpável, em algum momento o transporte rodoviário de cargas foi necessário. Então, nesses 35 anos que o Sintropar está completando, nós, junto com a nossa diretoria, entendemos que nós tínhamos que fazer algo diferente. Nós tínhamos que conscientizar as pessoas da importância do transporte rodoviário de cargas. E quando eu falo da importância do transporte rodoviário de cargas, eu não estou falando somente do transportador. Eu estou falando do transportador autônomo, eu estou falando do transportador CNPJ, eu estou falando dos motoristas, eu estou falando de todos os colaboradores que fazem parte do transporte rodoviário de cargas. Então, isso é o que a campanha quer trazer. Nós estamos lançando ela agora no mês de julho. Se está na mão é porque veio de caminhão. A nossa ideia é através de um adesivo para que nós possamos colocar ali nas traseiras, né, dos caminhões. Que bacana. Daqui, muitas vezes, naquele momento assim que nós estamos nas rodovias, né? Podemos estar aí com um carro de passeio, estamos ali muitas vezes, pô, esse caminhão não anda, esse caminhão está atrapalhando, mas se ele olhar aquele adesivo e está lá, se está na mão é porque veio de caminhão, para que as pessoas possam realmente, o transportador está aí levando o desenvolvimento, levando o alimento, levando o progresso do nosso país, então vamos respeitar. Então a campanha ela surge com esse viés de buscar uma valorização para nós transportadores, para todos que fazem parte do transporte rodoviário de cargas. Indiferente se são as empresas, indiferente se são os autônomos, mas todos. Para que o motorista tenha orgulho de estar ali atrás do volante, levando o desenvolvimento, levando o progresso, levando o alimento, levando o medicamento para muitos lugares que muitas vezes o avião não chega na fazenda, o trem não chega no supermercado, mas o caminhão chega. Em qualquer lugar que seja com asfalto ou sem asfalto, seja com sol ou com chuva, o caminhão vai chegar. Então, por isso que a gente reforça, né? Se está na mão, é porque veio de caminhão. Realmente é uma marca que pegou. Eu confesso para você que a gente recebeu aqui diversos executivos, né, e presidente de sindicatos também, e sempre pontuou isso, essa marca, falando, parafraseando o Antônio Ruiz, se está na mão é porque veio de caminhão. Então, realmente é uma iniciativa muito bacana, que já pegou já dentro do setor. Então, parabéns para vocês por valorizar essa marca de fato. Partindo agora um pouquinho para a final, porque a gente sabe que esse ano é o último mandato, né? Seu dentro do Sintropar, então eu queria entender quais são as perspectivas, as expectativas, as iniciativas que o Sintropar tem para esse segundo semestre. Eu sei que o trabalho não para
esse ano, ainda continua, né, mesmo com outro presidente, mas queria entender agora, qual que é o momento do Sintropar? Bem, estamos então, né, numa reta final de gestão, temos aí mais 6 meses pela frente, 6 meses de muita dedicação, né? Foram aí praticamente 5 anos dedicados aqui para o Simpropar, mas eu entendi que era o momento que eu teria que contribuir para o transporte rodoviário de cargas, porque se eu consigo melhorar esse ecossistema, eu consigo melhorar o meu negócio, né? Então, é uma doação realmente, é uma dedicação. Você doa algo que é o seu bem mais precioso, que é tempo. Muitas vezes você não está na sua empresa, muitas vezes você deixa o seu lar em si para representar a sua entidade, representar o transporte. Mas é gostoso, é gratificante. Eu posso dizer assim que eu olho pelo retrovisor, né? E consigo olhar e enxergar o trabalho feito, o tanto que nós nos dedicamos. Quando eu falo nós, eu falo de toda a minha diretoria, eu falo de toda a equipe aqui do Simpropar. E assim, e olhando para frente, olhando para o para-brisa, a gente vê assim muito trabalho ainda precisa ser feito. E algo que uma vez eu escutei do seu Flávio Benatti, um evento da Conjovem 2015. Ele falou algo que me marcou muito e levo comigo até hoje, que é o quê? O verdadeiro líder é aquele que sabe trabalhar a sucessão. Então, nós aqui dentro do Sintropar, a gente tem trabalhado isso, a gente já tem conversado com o sucessor do Sintropar, né? Então, a gente entende que essa oxigenação para as entidades é importantíssimo. Todos nós temos prazo de validades dentro das entidades. Eu vejo que tem entidades que ficam com presidentes há muito tempo, ela realmente, muitas vezes, ela acaba parando no tempo. Então, nós aqui no Sintropar sempre enxergamos isso. Então, nós pensamos que essa sucessão ela será muito bem feita, o trabalho continua e, aos poucos, o novo presidente vai oxigenando com as novas ideias, né? Com os novos formatos, mas sempre olhando com o mesmo horizonte. Eu acho que é isso que nós temos que trabalhar. Esse horizonte e alegria tem que ser enxergado por todos nós, seja pela diretoria, seja pela equipe do Sintropar, porque assim, são 35 anos de história e nós temos certeza que serão mais 35 anos pela frente. Então, cada um que passa por uma entidade, ele planta uma sementinha, ele deixa a sua marca, e eu tenho certeza que eu fiz a minha parte aqui dentro do Sintropar. Poderia ter feito mais, com certeza, mas muitas vezes me faltou braço, me faltou energia, me faltou tempo. Mas saí com a missão e a sensação de dever cumprido. E os desafios, nós somos movidos por desafios, né? Então, eu falo assim, posso estar saindo do Sintropar do cargo da presidência, mas tenho certeza que não sairei do Sintropar, né? Porque o Sintropar assim o representa, é o que me traz essa segurança. Então, vamos continuar com certeza participando e vamos também participar em outros movimentos, em outras entidades, porque cada vez mais a gente conseguir plantar um pouquinho mais da semente do transporte rodoviário de cargas, e o pessoal entender da importância do transporte rodoviário de cargas, eu tenho certeza que o meu objetivo foi alcançado. E algo também que sempre falo é que legados vivem para sempre. Então, acho que esse é o trabalho que todos que passarem aqui para o Sintropar têm que deixar. Deixar um legado para que a gente possa repetir lá na frente depois e entender que o papel foi bem feito e tudo que você trabalhou e se dedicou, realmente a gente conseguiu consolidar. Então, acho que é isso que eu teria para falar aí nesse momento aí de 6 meses finais, mas 6 meses com muita disposição e muita energia, como fossem os meus primeiros 6 meses lá em 2021 com o nosso meu Central. Com certeza, presidente. Bom, para a gente aproveitar já o momento e a gente fechar com chave de ouro, qual é o recado que você deixa para os empresários da região sobre a importância de vocês sempre estarem unidos, né, representando através do Sintropar? Bem, o que eu quero dizer, então, para todos do transporte rodoviário de cargas, indiferente se sejam ou não associados ao Simpropar, que vocês são verdadeiros heróis, vocês são verdadeiros guerreiros. Ser empresário no nosso país é sempre desafiador, e ser empresário do transporte rodoviário de cargas é ainda mais desafiador.
e que a gente leva o desenvolvimento, leva a economia em si, leva o sonho de muitas pessoas, muitas vezes, em cima dos nossos caminhões, mas que a gente nunca desista, né? Porque momentos difíceis vão acontecer durante a nossa caminhada, mas que sempre os momentos de alegria e felicidade possam superar tudo isso, porque nós somos transportadores e somos movidos por desafios constantes. Então, pessoal, parabéns por vocês serem transportadores rodoviários de cargas. Parabéns a todos os motoristas também, né, que fazem a diferença. Não adianta eu ter o melhor caminhão ali do mundo com a tecnologia embarcada se eu não tiver um bom profissional ali atrás com o volante, né, levando tudo isso que eu falei aí através das nossas rodovias. Então, parabéns a todos que fazem parte e se sintam muito, muito, muito orgulhosos em fazer parte de todo o ecossistema do transporte rodoviário de cargas. E para encerrar, sempre lembre-se, se está na mão, é porque veio de caminhão. Muito obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias com a participação de Antônio Ruiz, presidente do Sintropar, que compartilhou conosco sua visão estratégica, institucional e comprometida com o fortalecimento das empresas de transporte no oeste do Paraná. Muito obrigado, presidente. Foi um prazer falar com você, sempre com muitas histórias, muitos insights e com certeza conhecimento de muito alto nível. Nós que agradecemos, pessoal. Agradecemos aí toda a equipe da GMI. E também, né, agradecer aí ao Rodrigo Bernardino e a equipe como um todo, né, que sempre busca da melhor forma possível levar a representatividade e levar a importância, né, do transporte rodoviário de carga. Então, obrigado aí a toda a equipe GMI aí que realmente faz a diferença no dia a dia de todos nós. Obrigado, presidente. Até mais. Valeu! Bom, é isso, pessoal. Falamos sobre representatividade, articulação política, desafios regionais e o papel essencial das entidades de classe na evolução do setor. Se essa conversa te inspirou ou te trouxe reflexões, compartilhe com a sua rede. Um TRC mais forte começa pela união, pela informação e pela participação de quem está no dia a dia da operação. Nos encontramos no próximo episódio com mais histórias reais de quem movimenta o transporte com coragem, liderança e visão do futuro. Até lá!